Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos com a doutora Fernanda Balduto, ela é nefrologista pela UFRJ. Ela trabalha atualmente no Hospital Federal de Bom Sucesso e ela também é coordenadora da Nefro Regional Oeste Rede DOR. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente de injúria renal aguda dependente de diálise, o manejo para alta e pós-alta hospitalar. Fernanda, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Dani. Obrigada, Bebel, pelo convite, tá? É uma honra apresentar aqui para vocês e eu espero que vocês aproveitem a aula. Essa é uma aula que é muito voltada até para o que eu venho fazendo nos últimos 5, 6 anos, que é um pouco voltada até mesmo para um tema que eu acho que acende um pouco de luz sobre a gestão dos pacientes e o que todo mundo vem falando muito da linha de cuidado do paciente, né? Então, como eu trabalho muito com paciente hospitalar, a ASN publicou um guia, né, relacionado a isso, a ira dependente de diálise, como que você maneja isso na alta e o pós-alta hospitalar, e eu achei interessante porque eu venho trabalhando isso agora, né, para tentar montar uma linha de cuidado que seja o mais perfeita possível para os nossos pacientes, e eu acho que existe um gap nesse sentido da conexão entre os hospitais e o paciente que sai em diálise, que vai para a clínica de diálise, e por isso que eu resolvi apresentar. Porque depois que eu li o guia, eu achei interessante trazer, principalmente para uma aula da Sonerge, né? Então, assim, eu não fiz um slide de conflito de interesse, porque, na verdade, os principais conflitos de interesse são os lugares onde eu trabalho, que são o Hospital Federal de Bom Sucesso e a coordenação de nefro regional oeste da Rede DOR, tá? Sem outros conflitos a declarar. Bom, então, só introduzindo, né, por que é interessante a gente falar sobre isso, né? Por que a ASN, na verdade, publicou esse guia, né? Esses são os dados americanos. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Aqui. Esses são os dados americanos, né, de pacientes com injúria renal aguda que ficam dependentes de substituição renal pós-alta. Então, em 2017, eles tinham mais ou menos 6.400 pacientes que saíam nessa situação, e quando eles foram ver os dados de 2020, isso tinha praticamente duplicado, né, em torno de quase 12 mil pacientes saindo depois de uma injúria renal aguda, saindo dependentes de diálise do hospital. A gente sabe que isso acontece muito e isso é uma boa coisa porque a gente teve uma redução nos últimos anos, a gente vem tendo uma redução de mortalidade associada à injúria renal aguda, né, principalmente nos Estados Unidos, e eu acho que isso a gente observa também em outros lugares, e que 30% desses pacientes, né, que têm injúria renal aguda, eles têm alta dependendo de terapia renal substitutiva, e que desses 30% que têm alta dependendo de terapia renal substitutiva, 20 a 60% recuperam a função renal. Então, é muito importante a gente olhar um pouco para esse paciente, para entender melhor e para traçar uma conduta melhor com esse paciente do que o que a gente tem hoje, né? Até porque esses pacientes, eles seguem com risco aumentado de doença renal crônica, de ter um novo episódio de injúria renal aguda, de ficar dependente de diálise no futuro, de ter doenças cardiovasculares e de rehospitalização e risco de morte. Então, é um paciente que merece cuidado não só focando na recuperação da função, mas porque ele também fica com todos esses riscos e a gente tem que observar tudo isso. E uma coisa que eu acho super importante é que hoje a gente já sabe, né, que a injúria renal aguda, ela por si só, ela só pela gravidade dela, ela já aumenta muito o tempo de internação dos pacientes. E eu vou falar um pouquinho dos gaps que a gente tem, mas eu acho que é muito importante, por exemplo, que a gente hoje possa ter segurança de dar alta para um paciente com injúria renal aguda que ainda está dependente de diálise e saber que esse paciente vai ser seguido, porque às vezes a recuperação da injúria renal aguda demora. E aí você vai fazer o quê? Vai aumentar ainda mais, prolongar muito mais o tempo de internação desse paciente, esperando que ele recupere a função renal por uma insegurança do que vai acontecer com ele depois. Então, a gente aumenta muito a internação desse paciente, às vezes desnecessariamente, ou, por enquanto, necessariamente, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco em relação a isso, né?
Tem uma coisa que eu não vou falar aqui nessa aula, que é em relação àqueles pacientes que recuperam a função renal e que saem depois de injúria renal aguda e que saem sem diálise. Esse é um tema muito importante, mas eu achei que se eu fosse falar as duas coisas aqui ia acabar ficando muito extenso, então eu preferi focar ali no que o guia falava e focar um pouquinho nessa aula, tá? Então, só lembrando aqui, né, quais os gaps que eu acho que levantei, que o guia cita também, da alta do paciente e do pós-alta do paciente que envolve esse tipo de paciente, né? Primeiro que a gente tem que lidar com a pressão do sistema para alta, né? Então, assim, o nefrologista vê o paciente recupera tudo que ele tinha ali de complicação durante a internação, mas às vezes permanece com uma insuficiência renal, com uma injúria renal, com uma doença renal aguda e permanece com aquela doença e ainda dependente de diálise. E aí começa a clínica médica, né? Olha, tem que dar alta, o hospital dá alta, o operador de saúde dá alta, e então existe essa pressão e a gente precisa trabalhar para que realmente isso aconteça. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, em individualizar um pouco a injúria renal aguda, né, pela etiologia, muitas vezes ela é multifatorial, muitas vezes acontecem várias coisas que vão prolongar aquela injúria renal aguda, e a gente precisa caracterizar isso cada vez melhor. Uma das coisas que a gente vai discutir aqui é o cálculo de risco desse paciente evoluir com recuperação ou sem recuperação da função renal, e isso ainda é uma coisa muito difícil de se fazer e muito subjetiva. Muitas vezes, a gente dá alta para esse paciente sem ter os tempos determinados de cada coisa que aconteceu com ele, né, durante aquela internação, quando ele começou diálise, quando que ele interrompeu e voltou em diálise, enfim, a gente precisa trabalhar melhor isso na alta do paciente. A gente não tem um lugar específico que trate desse paciente, a gente encaminha para as clínicas de diálise, mas a gente sabe que hoje muitas clínicas de diálise não têm isso de forma muito estruturada, muitas vezes esse paciente vai para lá e vai ser tratado como uma doença renal crônica, né, e talvez não tenha ninguém olhando para esse paciente de forma mais específica, e o baixo entendimento do paciente também, dos familiares do paciente que não entendem o que ele teve, o que exatamente envolve aquilo, o que ele tem que observar quando ele tiver alta para saber se ele está recuperando ou não a função renal. E no pós-alta o tempo prolongado de recuperação, dependendo do que aconteceu com aquele paciente, do fenótipo que ele apresentou, então esse tempo vai ser variável. Pouca informação que chega para o médico, muitas vezes para o médico da clínica, que é o médico que, na maioria das vezes, vai encaminhar esse paciente, vai conduzir esse paciente ao longo dessa jornada, depois da alta hospitalar. Esse paciente sai muitas vezes sem referência médica, ele tem, às vezes, a referência do médico da clínica, mas nem sempre aquele médico está totalmente disponível para ele. Muitas vezes ele é encaixado no tratamento de doença renal crônica assim que ele sai do hospital, e isso é um problema, porque ele não vai ter exames individualizados, não vai ter todo o cuidado que ele merece, né? E ele continua saindo do hospital, depois do hospital, ele continua com baixo entendimento da doença dele, né? Então, existe um problema de comunicação também. Bom, só para exemplificar como o guia foi feito, né? O guia foi um guia multidisciplinar, onde participaram nefrologistas, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, justamente porque ele cita muito, eu acho super importante se tiverem enfermeiros na plateia, assistente social, porque eu acho que é importante que isso sempre vai ser, eu vou dar um foco mais em nefrologia, mas sempre vai ser um trabalho multi, né? Nunca vai ser um trabalho único de um médico, mas foi um grupo de trabalho que formulou algumas questões clínicas-chave para guiar a pesquisa bibliográfica, e aí um expert externo fazia a revisão bibliográfica, depois que ele fazia, os estudos mais relevantes foram revisados e foram estudados pelo grupo de trabalho, e aí eles fizeram um modelo de Delphi modificado para chegar a um consenso dos pontos práticos, levando em consideração toda a literatura e a opinião dos especialistas, e uma coisa importante é que eles também fizeram a captação da experiência dos pacientes que saíram nessa situação. Então, juntando tudo isso, eles publicaram esse guia que tem a referência aqui para vocês. E quais os objetivos, né? Assim, o objetivo é tentar chegar o mais próximo possível da determinação prognóstica desse paciente, né? Determinar fatores de risco, classificar esses pacientes pela chance de recuperação de função renal ou não. Tentar
propor ali um checklist de comunicação para que a transição do cuidado desse paciente na alta para a clínica de diálise seja feita da melhor forma possível, envolver as clínicas de diálise nisso, principalmente no sentido de que ele resgata muito essa coisa do dialitrauma, que é basicamente assim, todos os efeitos deletérios que a diálise pode ter, se você coloca esse paciente em diálise desnecessária, se você não olha exatamente o que esse paciente precisa, de repente você pode até prejudicar a recuperação de função renal desse paciente, né? E aí ele cita um pouco do cuidado pós-alta que o paciente IRA-D, que é a IRA dependente de diálise, precisa ter, que é uma avaliação individualizada, uma frequência maior de avaliação de taxa de filtração glomerular, avaliação nutricional e clínica e também fator psicossocial desse paciente. E o muito importante também é você avaliar o desfecho desse paciente, né? Então, assim, você vai ficar sempre focando ali de que esse paciente tem chance de recuperação de função renal, mas dependendo da classificação que ele tem, se ele tem baixa chance de recuperação de função renal, é muito importante que você já cite e já saiba qual é o desfecho dele de doença renal crônica, por exemplo, para não atrasar demais o manejo da doença renal crônica, que a gente sabe, se você não traçar logo um acesso definitivo e tomar outras condutas relacionadas ao cuidado da doença renal crônica, esse paciente pode ter consequências e até aumento da mortalidade, né? Que ele vai funcionar como se fosse um paciente que nunca tivesse sido assistido por um nefrologista e não tivesse sido preparado para a doença renal crônica, para a diálise da doença renal crônica. Né? E para o encaminhamento do transplante renal, claro. Bom, e aí, começando a falar um pouco, discutir um pouco, isso aqui não é do guia, tá? Eu vou discutir algumas coisas, depois a gente volta no que o guia recomenda, tá? Uma coisa que é super importante é a gente saber, né, assim, sobre os desfechos de injúria renal aguda, né? Então, que basicamente, quando você tem uma injúria renal aguda, ela pode ficar não ou não dependente de diálise, e essa classificação dura mais ou menos 7 dias, né, o diagnóstico de uma injúria renal aguda, de acordo com os critérios do CADIGO, que é o que a gente usa hoje. Esse paciente com injúria renal aguda, ele pode evoluir para a morte, aí durante esses 7 dias, e essa mortalidade é maior durante os primeiros 7 dias. Ele pode ser um paciente que nesses 7 dias já recupere completamente a função renal e saia de diálise, por exemplo, mas ele é um paciente que pode evoluir com doença renal aguda, que é ali entre 7 dias, a classificação é entre 7 dias e menor que 4 meses, né, de injúria renal. Então, esse paciente com doença renal aguda, ele também ainda pode estar dependente de diálise ou ele pode ter tido uma recuperação incompleta, né, ficando com uma disfunção renal, mas sem depender de diálise, por exemplo. E esse, independente do desfecho que esse paciente tem, desses pacientes que sobrevivem, né, a uma injúria renal aguda, a gente sabe que tanto o paciente que tem uma recuperação total da função renal, quanto o paciente que faz doença renal aguda, dependente ou não de diálise, ele tem uma sobrevida menor e ele tem todos aqueles riscos que eu já citei, como, por exemplo, de evoluir com doença renal crônica, e acima de 3 meses você já classifica isso como uma doença renal crônica. Mas ele tem toda uma particularidade que a gente já sabe que acontece, principalmente de aumento, de redução de sobrevida a longo prazo. E uma coisa que é interessante é que, assim, né, é difícil hoje, né, você falar sobre injúria renal aguda ou recuperação de injúria renal aguda e de doença renal aguda, justamente porque, inclusive, os critérios de recuperação de função renal, eles não são homogêneos, né? Então, eu trago aqui só para exemplificar, assim, alguns artigos que estudaram doença renal aguda, injúria renal aguda, por exemplo, a ATN ou o próprio CADIGO, que publica, e as definições de recuperação de função renal são muito diferentes. Mas, assim, se a gente pode ter alguma coisa que guia a gente hoje e que é do ponto de vista prático e que o guia vai usar, é justamente, independente de qual a definição que eles deem aqui, sempre vai gerar em torno ou do cálculo de filtração glomerular, do nível de creatinina, aumento ou redução de creatinina. Então, eu acho que independente de ter diversos, cada artigo considerar alguma coisa recuperação de função renal, a gente tem uma ideia, e nefrologista tem uma ideia muito boa sobre isso, de como avaliar mais ou menos hoje, quando o seu paciente está recuperando a função renal.
Bom, e aí voltando para o guia, né? Isso aqui é uma tradução do que o guia fez de uma classificação de chance de recuperação de taxa de filtração glomerular. E aí vocês vão ver que ele classifica em alta, moderada ou baixa. E ele cita, por exemplo, que quem tem uma alta probabilidade, uma alta chance de recuperação de função renal são esses pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular antes, né, ou na internação ou antes de internar maior que 60, pacientes mais jovens, abaixo de 55 anos e sem comorbidades. Mesmo que ele tenha uma doença renal crônica, se ele não tiver comorbidades, isso aumenta a chance dele recuperar a função renal. E que esteja em menos de 30 dias de diálise. Então, qual é o foco nesse paciente, né? É principalmente o cuidado que você tem que ter focando que ele vá recuperar a função renal. Então, esse paciente é o que tem atenção especial. Se você pega um paciente desse tipo e vai dar alta para esse paciente, ele é que vai merecer principalmente o foco pensando na taxa de filtração glomerular e recuperação da função renal. Então, você vai monitorar esse paciente pelo menos ali 90 dias pós-alta, com esse foco e pensando que, sim, ele não precisa necessariamente virar um doente renal crônico. Os pacientes moderados são pacientes com doença renal crônica, mas que têm poucas comorbidades, e um paciente que está entre 30 e 90 dias em diálise já no ambiente hospitalar e que depois vai ter alta, né? Então, também tem que focar na taxa de filtração glomerular que esse paciente tem uma chance de recuperação e você vai monitorar ali entre 30 e 60 dias pós-alta. Esses pacientes aqui, com baixa chance de recuperação, que são aqueles pacientes já renais crônicos, com uma taxa de filtração menor que 15 ou menor que 30, já com uma albuminuria 3, com mais de 75 anos, que tem comorbidades importantes hepáticas e cardíacas, que já estão em diálise há mais de 90 dias, esse paciente, você pode até olhar para ele de uma forma diferenciada ali por 30 dias no máximo e tal, mas esse paciente é aquele que, olha, talvez esse valha a pena antes até mesmo dos 30 dias eu já chegar à conclusão de que ele é um doente renal crônico e aí já passa para os cuidados de doença renal crônica, tá? Essa classificação, eu vou discutir um pouco isso, ela é muito baseada só mesmo em fatores clínicos, né, como a gente pode ver. E aí eu trouxe por quê que o guia resolveu classificar isso mais de forma clínica, né, porque é difícil, é muito difícil hoje você objetivamente saber quem realmente vai recuperar a função renal, mas tem vários trabalhos mostrando isso aqui, eu trouxe só os 4 que eu vi mais recentes, assim, de uma tabela, de que tem alguns trabalhos fazendo isso, né, separando os fatores que podem estar associados à recuperação de função renal, vendo qual é a proporção de pessoas que recuperam a função renal e tentando separar, até como uma tentativa de fazer algum tipo de score que guie a gente para saber quem realmente é o paciente que vai recuperar e quem é aquele que realmente não vai recuperar. Eu acho que isso é o mais difícil para a gente definir. Mas tem vários trabalhos e cada um leva em consideração algum fator clínico e, às vezes, algum fator de exame, como, por exemplo, hemoglobina, e aí existe uma variabilidade muito grande dos fatores. Quando você junta tudo isso, foi o que o guia tentou fazer, ele levou em consideração, basicamente, função renal prévia e comorbidades, né? Comorbidades e função renal prévia que ele achou que eram os mais importantes, principalmente comorbidade cardíaca e comorbidade hepática, tá? Mas é isso, ainda faltam ferramentas, faltam marcadores para ter uma melhor classificação de risco, subfenotipagem desses pacientes e que aumente o suporte que a gente possa ter na nossa decisão clínica. Eu trouxe só uma tentativa, né, um score que foi feito nesse artigo aqui, usando os dados americanos também de 2005 a 2014, com mais de 20 mil pacientes. Esses pacientes com diagnóstico de IRA por necrose tubular aguda, então a aplicação fica um pouco limitada a esse diagnóstico, talvez para outras causas você não possa aplicar um score como esse. E o que eles fazem, né? Eles fizeram separaram alguns dados clínicos dos pacientes, como idade, raça, índice de massa corpórea, sem história de câncer, se não tinha história de amputação, o status funcional daquele paciente, hemoglobina, se ele já teve cuidado de nefrologista ou não antes, porque indica que ele já tinha provavelmente uma doença renal crônica. Então, se
quanto mais pontuação ele fizer aqui, ele teria maior chance de recuperação de função renal. Por quê? Porque é não história de câncer, não história de amputação, e ele vai ganhando, ou seja, vai tentando quantificar as comorbidades que esse paciente tem e baseando ali pela idade. E aí, quanto maior o score, eles foram ver se realmente, quanto maior esse score, se esses pacientes tinham maior chance de recuperação renal. E é isso que eles veem, né? Então, quanto maior a pontuação dos pacientes, maior a chance desse paciente, tanto em 90 dias quanto em um ano, desses pacientes terem recuperação de função renal. Então, parece que você usar um score clínico, ele te ajuda, né, nessa decisão, então sempre vai ser importante a gente levar em consideração isso, mas é aquele negócio, é um modelo de predição de recuperação que teve ali uma área sobre a curva de 0,7. Ele é ok, mas ele não é um modelo perfeito, então vai ter muita gente ainda que você, de repente, vai ter um score alto, mas que não vai recuperar a função renal, ou alguém que vai ter um score mais baixo que vai recuperar a função renal. E aí a gente começa a discutir um pouquinho de biomarcadores, né? Que biomarcador também, eles também vêm tentando, né? Tanto fazer avaliação de risco para injúria renal aguda, com predição e prevenção de injúria renal aguda, diagnóstico, etiologia e manejo de injúria renal aguda, e também tentando classificar gravidade, progressão e tentando classificar tentando dar uma dica um pouco do que teria recuperação de injúria renal aguda ou não. Então, eu foquei um pouquinho aqui, é um resumão, tá? Mas eu foquei um pouquinho nos estudos que têm os biomarcadores que estariam mais relacionados com esse foco, tá? Eu não vou falar sobre todos aqui, tá bom? Depois eu posso disponibilizar a aula para quem quiser pegar as referências, mas assim, eu peguei basicamente o que o ADQI publicou em 2020, que ele trouxe meio que um resumão de todos os biomarcadores e meio que uma recomendação do uso de biomarcadores para isso. Ainda não é uma realidade, né? Depois eu vou voltar para o pé no chão do que o guia realmente recomenda, mas a gente tem o uso de biomarcadores, por exemplo, para estratificar risco nesse paciente, a gente vem tentando fazer alguma coisa. E eu vou destacar aqui, sem ler todos, né, esse artigo de 2020, que usa o CCL14 urinário, né, ele pega injúria renal aguda estágio 2, 3 e predição de IRA persistente. Então, quanto maior o valor do CCL14 urinário, esse paciente teria uma menor chance de recuperação de função renal. E por que eu trouxe destaque desse? Porque esse aqui foi que na análise ele teve um melhor desempenho, né, de conseguir reconhecer mesmo esses pacientes com uma área sob a curva de 0,83. Quando você vai vendo todos os outros marcadores e até mesmo o score clínico, essa curva fica em torno de 0,7. Então, quer dizer, é um teste que é ok para você fazer essa predição, mas que não é perfeito, né? Perfeito seria quanto maior aqui, mais próximo de 1, seria mais perfeito um teste para isso, né? Então, a outra recomendação que ele faz é o uso para predição de doença renal crônica, que é mais ou menos a mesma coisa, ou dependência de diálise. E aí eu só destaquei esse aqui, na verdade, todos eles são testes que não são perfeitos, né? Que sempre tem ali, ainda gera uma dúvida, não tem uma área sobre a curva tão boa. Mas eu trouxe aqui essa referência de 2017, que fala sobre a cistatina C e o NEFCHEC, né? Que é o TIMP2 e o IGF-BP7, que são duas coisas que a gente consegue fazer hoje, né? Não sei se alguém está usando já o NEFCHEC aqui no Brasil, na prática diária, eu acho que não, mas de qualquer forma são dois marcadores que são disponíveis, né? Então, os dois se mostraram preditivos de doença renal crônica. Quando você tem um NEFCHEC ali acima de 0,3, isso mostrou que tinha uma chance 2 vezes maior desse paciente ficar dependente de diálise, né? Depois de um episódio de injúria renal aguda, tá? E aí eu só trouxe um quadro, né, para destacar, assim, uma conclusão que eu vou chegar aqui depois no final sobre biomarcadores, para encerrar essa discussão sobre biomarcadores, é que, assim, vê aqui, desde 2011, né, tentando aqui fazer uma associação de vários biomarcadores para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão, junto com um índice de comorbidade de Charlson, que leva em consideração várias comorbidades e índices clínicos do paciente. E nesses casos, quando você consegue conjugar tudo isso,
você tem um teste que é um pouquinho melhor do que você ficar fazendo testes isolados e não levar em consideração, por exemplo, o fator clínico. Então, me parece que hoje o que a gente tem e não tem, na verdade, né, seria que a gente teria que conjugar tudo isso para chegar a uma conclusão um pouquinho melhor. E aí depois aquilo que eu já mostrei do CCL14, né, que foi o único que sozinho teve foi um teste um pouquinho melhor do que os outros, tá? E esse é um artigo um pouquinho mais recente aí de 2020, tá? Bom, tem em relação à recuperação, o que eu acho que é a grande conclusão, né? O que é importante? É que a proposta hoje, e eu não sei se a gente vai fugir muito disso em algum momento, é que essa análise ela seja integrativa, né? Você vai sempre ter que levar em consideração fatores clínicos, marcadores laboratoriais que a gente já utiliza hoje, e pensar também que algum dia pode ter algum biomarcador que vai ajudar a gente nesse raciocínio, conjugando todas essas coisas. Eu acho que a gente não tem que descartar nada e nem tem que ficar preso a nada, como se a gente fosse achar alguma coisa milagrosa que fosse dar essa dica para a gente, né? Então, acho que se alguém for pensar em score, se a gente algum dia for trabalhar alguma coisa relacionada a isso, é tentar conjugar tudo, né? E que isso seja custo efetivo, para a gente poder focar um pouco mais nesse paciente e saber melhor para onde esse paciente vai, tá? E dar atenção para aquele paciente que vai recuperar, enfim, conduzir melhor esse paciente no pós-alta dele. Aí só para citar também, eu não trouxe aqui, mas tem alguns estudos usando dados de prontuário eletrônico, né? Mas, de novo, né, são testes que têm mais ou menos a mesma força, a mesma conclusão de que todos os outros, né? Parece que realmente a gente vai ter que juntar tudo para poder chegar a uma conclusão um pouquinho melhor. E eu acho que isso é até uma coisa que eu acho que a inteligência artificial vai poder ajudar a gente, porque a gente conseguindo acumular dados ao longo do tempo, talvez a inteligência artificial traga algum padrão que a gente hoje não consegue alcançar e que vai efetivamente ajudar a gente, mas eu acho que ainda é um caminho para ser percorrido. Eu não entendo muito de inteligência artificial, eu acho que vale a pena a gente só pensar sobre isso e começar a trabalhar nos dados que a gente tem para que daqui a um tempo a gente consiga extrair alguma coisa melhor e perguntar o que a gente quer saber para a inteligência artificial para a gente conseguir ter alguma coisa melhor. E aí, voltando, né? Voltando para depois dessa discussão da recuperação de função renal e dessa dificuldade toda, o que eu acho que é muito importante? É muito importante a gente botar o pé no chão e ver o que a gente pode fazer hoje no ambiente hospitalar e no ambiente pós-alta desse paciente para melhorar a informação sobre esse paciente, melhorar a observação sobre esse paciente. Então, acho que a transição do cuidado é muito importante. E eu achei super legal isso aqui que o guia trouxe, que eu coloco até como assim, você bater o que hoje a gente chama de resumo de alta, com uma alta realmente estruturada, né, voltada até para a nefrologia. Hoje, muitas vezes, quem dá alta para o nosso paciente é uma pessoa da clínica médica, só que eu acho que a gente tem que participar um pouco mais disso, a gente tem que estruturar isso um pouco melhor para esse paciente que sai dependente de diálise, né? Então, eu não vou perder tempo lendo tudo aqui que ele diz, mas eu acho super importante que esse paciente ele tenha os tempos bem determinados, que ele tenha os tempos bem determinados, que a gente descreva como que aconteceu a história da injúria renal aguda dele, para que a pessoa que pega esse paciente no pós-alta, ela tenha uma noção muito boa do que pode acontecer e que ela consiga observar esse paciente mais de perto, né? E o que eu acho é que o resto é um questionário super extenso, assim, que eles colocam, né? Mas que eu acho que hoje, como a gente trabalha muito com prontuário eletrônico, e isso é uma coisa que eu venho tentando desde que eu entrei para a área de gestão, principalmente agora mais ligada aos hospitais, eu venho tentando trabalhar com as pessoas que são responsáveis pelos prontuários eletrônicos. Olha, vamos estruturar uma alta da nefrologia que seja melhor, que traga mais dados e que não tome o tempo do nefrologista. Porque o nefrologista tem um tempo curto, né? Ele tem muita gente para ver, é interminável, né? Aparecem 5 pacientes, daqui a pouco são 10, né? E aí a gente não tem como ficar perdendo muito tempo com isso, mas a gente tem prontuário eletrônico que, de repente, pode fornecer uma alta estruturada de nefrologia para a gente, e acho que esse é o meu principal foco ligado à gestão de hospital, gestão de nefrologia do hospital hoje em dia, tá?
Então, é isso, e assim, voltando, né? E aí, quando esse paciente vai de alta, depois que essa transição de cuidado é feita dessa forma, que eu acho que é a forma mais adequada, é você voltar a discutir como que você avalia a recuperação de função renal desse paciente. Então, quando ele aí já parte para uma parte, olha, está na clínica, ou então outra coisa que a gente vem tentando trabalhar, esse paciente vai para a clínica, mas ele também vai ter um médico de referência no ambulatório, e esse médico de referência do ambulatório vai conseguir acompanhar mais de perto esse paciente, montar realmente essa linha de cuidado. Não existe um guia para você monitorar a função renal, e aí o que esse guia sugere é que pelo menos esse paciente ele tenha uma avaliação no mínimo semanal. E eu acho que isso é o adequado mesmo, né? Se ele cai ali naquele looping do crônico, ele vai colher exame uma vez ao mês, né? Não dá. Esse paciente tem que ser acompanhado mais de perto. O ideal até é que ou ele tenha realmente um médico de referência num ambulatório, num consultório, ou que essas clínicas de diálise se organizassem também para ter uma coorte de paciente desse tipo, né? Isso eu acho que é mais impossível, né? Porque o espaço ele acaba sendo ali dinâmico no dia a dia da diálise, e talvez seja muito difícil você separar. Mas talvez não tenha que separar por espaço, mas separar o prontuário, separar de alguma forma esse paciente para que os médicos não se percam e não considerem esse paciente um renal crônico. E na prática, né, os parâmetros que a gente acompanha, que o guia sugere, é basicamente o débito urinário, que é o que a gente já sabe fazer muito bem. Você pode até fazer coleta de urina de 12 horas ou de 24 horas, coleta de creatinina pré-HD, e aqui o guia não cita, tá? Mas eu coloquei o cálculo de clearance de creatinina e também da cistatina C, porque às vezes pode ter paciente que sai numa daquelas situações que o Cadigo, por exemplo, considera como adequado você ter um clearance também de cistatina C. Então, se você tem isso disponível, eu acho que para situações especiais a gente pode fazer também, tá? Mas velha e boa creatinina e o débito urinário que vão guiar a gente mais de perto. Outra coisa muito importante é a avaliação volêmica do peso, da pressão arterial. E por que eu trouxe isso aqui? Porque para nefrologista, isso é muito. A gente está muito acostumado a fazer isso, eu acho que todo mundo faz isso bem, só basta ter atenção para aquele paciente. Mas eu acho que a gente também tem que passar por uma fase de treinamento das equipes que trabalham com a gente, de enfermagem, assistente social, que todo mundo esteja ligado nisso e aprenda a fazer essa avaliação também para nos ajudar na decisão e na condução desse paciente no dia a dia, que é muito corrido, né? E aí ele cita, a gente faz isso muito bem, mas assim, tem alguns trials randomizados que têm utilizado definição variada de recuperação de função renal, como eu já mostrei, né? Mas, em geral, ele leva em consideração se o paciente está urinando mais que meio litro por dia e se ele tem um clearance de creatinina em torno de 12 ml por minuto, tá? E aí, falando desse cuidado diferenciado, a gente não tem indicadores hoje, né? A gente tem indicadores para doença renal crônica, dialítica, a gente sabe os alvos que a gente tem, mas do injúria renal aguda, da doença renal aguda que permanece em diálise, não tem indicadores de qualidade para essa população. Então, o guia vai citar muitas coisas, vai falar sobre alguns cuidados, sugerindo algumas coisas, mas muito extrapolado dos trabalhos de injúria renal aguda e algumas coisas até mesmo do crônico, tá? Ou espelhando um pouco o que o crônico tem, mas com um comentário um pouco diferenciado, do cuidado diferenciado para esse paciente, tá? Então, sobre a modalidade de HD, a gente sabe que não tem estudos mostrando diferença entre métodos para recuperação de função, sabe que tem alguns estudos de injúria renal aguda que já mostraram isso, né, que não tem muita diferença. Alguns mostravam diferença, mas depois, principalmente o ATN, né, mostra que você não tem tanta diferença assim entre um método e outro, e ele extrapola um pouco isso para o cuidado pós-alto-hospitalar. Ele cita que a diálise peritoneal seria uma realidade também para esse paciente, tá? Eu acho que é um pouco mais difícil por conta de toda a logística que a diálise peritoneal envolve, né, e a colocação do catéter e tal, mas ele cita que como você tem que evitar muito dialitrauma, que é principalmente hipotensão, para evitar a hipoperfusão do órgão e para facilitar a recuperação de função renal, a diálise peritoneal seria uma boa alternativa porque o paciente tem menos chance de fazer hipotensão durante a terapia.
Em relação ao acesso vascular, o que ele indica é o catéter de longa permanência, então você não faz fístula nesse paciente, principalmente aquele de moderada a alta chance de recuperação de função renal. Mas esse paciente, se ele já tinha uma fístula antes, obviamente você vai usar a fístula, mas o ideal é que ele saia mesmo com catéter de longa permanência. Só tem que ter muita atenção à definição final. Não demorar demais também a definir se esse paciente realmente é um renal crônico, para não atrasar o acesso definitivo desse paciente, tá? Em relação à dose e adequação de diálise, é isso, ele extrapola também um pouco do ATN, né, para intensidade e dose de diálise, e o que ele indica é fazer 3 vezes na semana, que tem um KTV em torno de 1,2 a 1,4, que o foco tem que ser evitar a hipotensão durante a diálise, para não reduzir o risco de não recuperação, e tem que ter atenção só, está 3 vezes na semana, mas esse paciente está hipervolêmico, está com hipercalemia, está com acidose, obviamente que vai ser muito dinâmico, você vai fazer o que o paciente precisa. Da mesma forma, se você está vendo que aquele paciente vai recuperar a função renal, você pode utilizar ali de métodos para reduzir a diálise, para poder observar, e ele fala um pouquinho mais sobre isso na frente, né? Então, essa é a recomendação, mas tem que ser individualizado. Em relação à pressão arterial, também é incerto. Você vê que tem um guia, mas é tudo muito incerto. Você não tem tanta referência bibliográfica relacionada a isso. Mas, de novo, é focar na hipotensão, que não pode ter. E aí o que ele diz é que você tem que ter uma PA sistólica, um pré-HD um pouquinho mais permissiva. Não precisa perseguir tanto em relação quanto a PA, quanto em relação ao volume do paciente, né? Retirada de volume, você não tem que perseguir aquele foco do doente renal crônico, que a pressão tem que estar muito bem controlada, senão ele está hipervolêmico, ou que o doente tem que estar mais para seco, para ele não ficar hipertenso. Então, é muito importante que você tenha um pouquinho mais de permissividade ali na pressão, que os alvos de volume sejam dinâmicos, então toda diálise você tem que perguntar diurese, alimentação, ingestão hídrica, sódio. E aqui, né, igual eu falei, o treinamento da equipe de enfermagem é muito importante para essa abordagem, e também deixar uma hipervolemia permissiva naquele tempo, porque você deve não tentar tirar muito líquido do paciente, tem que ter uma ultrafiltração um pouquinho mais conservadora para que esse paciente não faça tanta hipotensão durante a diálise. O ideal é que você foque que ele tenha um ganho de peso interdialítico menor que 1 quilo, que é até igual ao do renal crônico, mas que é mais difícil de conseguir, e nesse caso você vai ser mais permissivo. E sim, se esse paciente tem diurese, mesmo sendo uma injúria renal aguda, ele tem indicação de fazer furosemida, porque isso é menos prejudicial do que ele ganhar muito peso e depois você ter que tirar muito na diálise e fazendo hipotensão. Em relação à anemia e doença mineral óssea, o que ele diz basicamente, assim, resumindo, você vai repor o que está faltando nele, mas você não vai perseguir, por exemplo, um nível de ferro ou de ferritina do doente renal crônico, nem vai ser tão permissivo quanto você é do doente renal crônico. Então, basicamente, reposição de ferro se ele tiver deficiência, e o uso de estimulador, de EMAX, né, de estimulador de eritropoetina, que você também não tem um alvo definido de hemoglobina, e você não tem necessariamente que perseguir o alvo de doença renal crônica de 11,5. O objetivo principal qual é? Não transfundir esse paciente, tá? Mas basicamente repor o que ele precisa, sem ficar muito buscando ali o foco da doença renal crônica. Na doença mineral óssea, da mesma forma, eles têm muitas alterações iguais às do renal crônico, hipovitaminose D, hipocalcemia, e aí você vai repor o que ele precisa repor. Vai usar quelante? Pode usar quelante se ele tiver um fósforo persistentemente, ele diz até acima de 8, o nível mais alto. Se tiver persistindo, quelante também. Mas, de novo, não existem indicadores de qualidade nessa área, uma área muito nebulosa, então o que eu entendo é que a gente tem que ser um pouquinho mais permissivo enquanto a gente está nessa avaliação. O que é muito importante é farmacêutico, mas isso não é nossa realidade, acaba que o nefrologista vai fazer isso, né? É a revisão de medicamento. Não adianta ele sair do hospital só com a reconciliação medicamentosa que ele fez no início, tem que ter uma avaliação muito crítica de tudo que ele vai usar para evitar nefrotoxicidade, fazer correção de dose, tudo isso que a gente já sabe fazer, tá? E a atenção
se esse paciente recupera a função renal, o médico que está acompanhando esse paciente, ele tem sempre que lembrar que em algum momento pode ser que esse paciente recupere bem a função renal e que ele já tem indicação de começar as medicações que são indicadas, o IECA, o inibidor de SGLT2 e tudo que a gente tem aí para ajudar na função renal do paciente a longo prazo, né? A descontinuação da HD, eu acho que a gente já falou um pouco, né? Ele faz muita analogia com o que você tem hoje de HD incremental, um clearance de acima de 2 ml por minuto, você colocar esse paciente em HD 2 vezes na semana, ou um paciente renal crônico que tem um clearance de 5 e 10, que às vezes consegue ficar um tempo fora da diálise e você conseguir monitorar. Na verdade, eu acho que é o que a gente faz, e ele diz aqui que nas estratégias de desmame da diálise não existe um método, não existe um comparativo entre um método e outro. Se você vai reduzir o tempo de diálise, você vai reduzir a frequência, você vai tirar a diálise e vai ficar observando. Mas, na verdade, eu acho que todo mundo pode dizer, acho que todo mundo que já passou e avalia esses pacientes, geralmente reduz ali a frequência, né? A gente pula uma diálise, dosa na próxima, vê como é que o paciente está, examina o paciente e aí vai suspendendo as diálises gradativamente conforme a gente vai observando que o paciente está ficando bem, né? O que é muito importante? É importante ter o foco nisso para que você não realize HD em excesso. Essa HD em excesso seria totalmente deletéria, desnecessária e deletéria para uma possível recuperação da função renal desse paciente, tá? E isso aqui também é muito importante, já falei várias vezes, é não atrasar a transição. Chegou um momento que você viu que esse paciente é um doente renal crônico estágio 5, passa a conduzir ele como uma doença renal crônica estágio 5, porque isso é muito importante para a sobrevida desse paciente depois, né? Então, acesso definitivo e tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer de acompanhamento da doença renal crônica. Era só isso. Eu trouxe isso porque realmente, assim, eu venho trabalhando, tentando trabalhar minha cabeça e tentando a melhor forma de aplicar isso, né, na alta hospitalar, especialmente, e eu acho que uma tentativa também vai ser de aproximar cada vez mais as clínicas de diálise dos hospitais onde eu trabalho, para que a gente consiga melhorar a vida desses pacientes, tanto desses pacientes que permanecem em diálise, e tentando formar ali um ambulatório mais estruturado, estratificado de acordo com a função renal. Então, hoje a gente tem um ambulatório que é de alta complexidade, que é para a função renal estágio 4, 5, e tem o ambulatório de nefro geral, que é para a função renal um pouquinho reduzida, mas que não é um estágio tão grave. Então, a gente tentando estruturar de uma forma que esses pacientes sejam melhor acompanhados, tanto aqueles que recuperam a função renal, que saem com clearance melhor, mas ainda com uma doença renal crônica, quanto daqueles que já saem com uma doença mais avançada e que vão precisar de referência para transplante e tudo isso, tá? Por isso que eu venho estudando e por isso que eu resolvi falar sobre isso aqui na aula. Obrigada. Fernandinha, foi ótima a aula, adorei. Eu aqui em Teresópolis, a gente tem um pouquinho, a gente não consegue estruturar isso exatamente, mas como muitos nefrologistas, eles estão tanto no agudo quanto na clínica de crônico, a gente consegue ter, às vezes, uma visão, assim, um pouco mais horizontal quando esses pacientes vão para a clínica. Mesmo assim, a gente tem dificuldade. A gente tem que deixar vários avisos, né? A gente avisa a enfermeira responsável, a gente avisa aos médicos, porque realmente a rotina da clínica é uma rotina corrida, né? E se a gente deixar esse paciente, realmente vai colher exame uma vez por mês. Então, é um paciente que às vezes vai para a clínica, ele é um agudo, né? Aí vai para a clínica, ele demora 4, 5, 6 meses para você conseguir perceber, né? Então você tem que ter um feeling, né? E eu acho legal essa ideia de fazer um ambulatório, né, especializado nisso, porque esses pacientes se perdem. Aqui é uma cidade pequena, né? Agora imagina no Rio que a gente, quando faz externa, passa em vários hospitais, esses pacientes vão para a clínica, às vezes clínicas grandes, com 40 pacientes por turno, realmente fica mais complicado mesmo de acompanhar. Assim, ó, parabéns, Fernanda, muito boa aula. Acho que é um tema que a gente tem dúvida, né? A gente não tem bola de cristal. Outro dia
um amigo meu falou, Bebel, vai ver um paciente não sei aonde para mim, porque o familiar quer, porque quer saber se ele vai sair de diálise, ele já tinha explicado. E aí aquela coisa, não, a gente não tem como responder agora, né? Até aqueles pacientes que tiveram vários insultos, que era função renal normal e que fica lá, enfim. Agora, o que eu acho mais difícil, olhando para o outro lado, esse lado que a Dani falou é importante, se não perceber a recuperação da função renal na clínica, eu acho que isso acontece mesmo. Mas existe o outro lado que eu acho que também é difícil. Aquele paciente que a gente manda com permiquete, porque você fala assim, ele pode recuperar a função, né? Não vamos fazer a fístula. E aí, ninguém faz a fístula, o cara não recuperou e ele vive reinternando, ou seja, a gente aumenta a mortalidade desse paciente. Então, Sim. isso é uma coisa que eu sempre fico com medo, porque você fala assim, cara, ele vai recuperar a função. Aí, daqui a 6 meses, ele volta com o permiquete infectado. Aí você fala, gente, mas ninguém viu. Ninguém pensou que tem que fazer uma fístula nesse doente. Então, isso aí, para mim, também é um ponto que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque, assim, se viu que o paciente não está manejando volume bem, que não está com uma... Tem um barulho estranho, né? Enfim, acho que é o Pedro. Eu acho que a questão do acesso vascular é uma questão de olho. Pedro, acho que é Pedro que está ali? Sou eu, Edson. Edson. Ela não falou da creatinina. Ai, meu Deus. Já Não, eu falou, falei, eu falou. falei, gente, eu vou apresentar esse negócio de biomarcador, o Edson vai querer me matar no meio da aula, Não, mas fiquei esperando. Até botei uma no painel aí, botei. Você sabe na prática como é que a gente, sim, né? eu falei. Eu, eu falo como nefrologista. Posso falar, não? Se o Bebel está entendendo. Eu falo como nefrologista e como paciente, né? Eu passei por isso tudo, né? Então eu entrei, todo mundo sabe da minha história, né? Eu entrei em insuficiência aguda e o Eduardo me dialisou precocemente, né? Com 48 anos eu estava dialisando. Aí só acordei 35 dias depois. Eu tive alta com 3 de creatinina. Que algumas pessoas disseram assim, se fosse eu não tinha dado alta com essa creatinina de 3. E eu fiquei em casa, né, fazendo creatinina semanal, né? Todo dia que me deram, me emprestaram um aparelhinho, né? O aparelhinho para fazer creatinina, e o cara ficava todo dia me ligando, querendo que eu fizesse creatinina diária. E eu morria de medo de saber minha creatinina, porque eu queria, logicamente, que ela baixasse, né? E eu lendo as consequências do Covid, né? Como é que isso foi há 5 anos, né? O que ia acontecer, né? Se eu ia voltar, se não ia voltar, né? E ela foi baixando, 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 até que chegou uma hora, chegou lá com 1,4, ela começou a subir de novo, 1,6, 1,8. Aí o Eduardo queria me biopsiar. Por 3 vezes, a, a biópsia foi adiada, né? E eu rezando o máximo que eu podia rezar, bebendo água e rezando. E no dia da biópsia, eu fiz um ultrassom e repeti uma creatinina e estava 1,4. Eu liguei para ele, a gente suspendeu a biópsia juntos. Eu acompanho há 5 anos, né, de 3 em 3, de 4 em 4 meses, e para minha satisfação, eu fiz exame sábado agora, minha creatina está 1,01. Né? Tá com Então, formiga? hein? Tá com forxiga, alta? Fala pra gente, o que você tá? Não, aí que tá. Se eu tivesse com o Forxiga, se eu tivesse com o quarteto mágico, ia dizer, tá vendo? Eu não estou com nada disso. Eu tenho 3 remédios para hipertensão. Nós temos um colega que ficou institucional também, né? Ele está com Forxiga. Você sabe quem é? Né? Eu tomei um pouco, mas depois parei de tomar e não estou tomando Forxiga. Só tomo o meu valsartana com amlodipina. Eu tenho fator de risco, a idade, a obesidade, né? Cheguei a 140 quilos, né? Então, é isso, meu depoimento é esse. Recuperei, graças ao bom Deus. Eu acho que isso é muito importante, porque é isso que eu falei no início, né? São dois tipos de pacientes, o que sai dependente e o que recupera parcialmente, que também às vezes se perde, né? Porque o Edson é nefrologista, super bem orientado, mas deve ter um monte de paciente que sai, vai por aí para a vida, né? E daqui a pouco volta renal crônico, estágio já avançado, porque
parecia que não era necessário acompanhar, né? Então, eu acho que são dois tipos de pacientes que a gente tem que trabalhar muito e eu acho que a sociedade brasileira, a SONERJ, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente em relação a isso, né? Promovendo o Dia Mundial do Rim, tudo que a gente faz, essa movimentação toda para conscientizar as pessoas, né? Eu queria deixar aqui um elogio para você, porque você foi maravilhosa, você foi super didática, sua aula foi espetacular, e você falou, e é o que eu falo quer dizer, para as pessoas, de maneira geral, né, para os alunos e para os mais jovens. Eu acho que os marcadores eles estão aí e devem ser citados, mas na prática, o que a gente faz é a velha, como você falou, a velha e boa creatinina, né? Eu, em 48 anos de formado, acho que eu pedi cistatina C 2 vezes na vida, né? Quem faz consultório pede mais. Primeiro que o Pedernesto não tem, né? Cistatina. Já teve uma época que o doutor Vicente ficava me perturbando, dizendo que a creatinina, não sei, não ia ser suplantada pela cistatina. E a cistatina está aí, né? E que deve ser usada em certas situações. Mas você foi muito claro, entendeu? Você falou, não é só assim, a creatinina e mais 10, como a gente diz no futebol, a gente fala assim, né? Fulano e mais 10, né? Então é creatinina e mais 10. Mas não, você falou, existe lá o quinuano, entendeu? Mas na prática você sabe que é creatinina e mais 10, não é verdade? Parabéns, Fernando, foi maravilhoso. Obrigada. Fernanda, a Aqui, gente tem umas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do Carlos Pérez. Existem estudos com dosagem de ureia em urina de 24 horas como bom preditor de recuperação de função renal e retirada de CDL, em paciente em insuficiência renal aguda dialítica? Você tem alguma experiência? Não, o que eu acho, assim, que eu não sei se tem estudos, tá? Mas que eu acho é que é sempre bom também, a gente não fala muito, mas é legal a gente fazer um clearance de urina com de creatinina, né? Um subestima, o outro superestima, então eu acho que o clearance, a gente tem hoje o clearance de cistatina junto com o clearance de creatinina, mas a gente também tem essa opção do clearance de ureia junto com o clearance de creatinina, né? Mas eu não sei se tem algum trabalho. Eu acho que talvez tenha trabalho só em relação a diálise incremental. Não sei se alguém tem mais experiência em diálise incremental do que eu, que possa até contribuir. Mas eu acho que tem alguma coisa relacionada à diálise incremental para isso. Acho que o Guilherme quer falar. É Guilherme, isso mesmo, em diálise peritoneal, alguém comentou, não sei quem. tá me ouvindo? estamos ouvindo. Então, só lembrando que a saída de diálise começa no hospital. Tem sido muito frequente eu receber ou ver pacientes que têm total condição de ficar fora de diálise ou pular a diálise, pacientes que chegam a não fazer nenhuma sessão de diálise ambulatorial e que saem para terapia crônica, que estão dialisando no hospital. Então, a atenção do nefrologista também, que passa a visita no hospital, da real indicação de diálise daquele paciente. Não só ficar repetindo prescrição, que infelizmente a gente tem visto muito isso por aí. Eu acredito que todo mundo que receba paciente externo, ou até passe externo e veja algumas diárias nesse sentido. E esse é o primeiro momento que tem que ser visto o paciente, né? Deixar para o fim, deixar para quando o paciente sai ambulatorialmente, eu acho que a gente perde um momento importante dele sair de diálise. Não, com certeza. Eu acho que grande coisa que a gente já sabe, mas que às vezes é difícil, é que a gente tem que prestar atenção no paciente, né? Eu acho que quanto mais a gente prestar atenção no paciente, a gente consegue perceber as coisas, né? É que às vezes a atenção ela fica muito fragilizada realmente, né? Mas eu acho que o grande resumo tem que olhar, tem que tentar classificar, e como não existe uma classificação perfeita e como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que olhar para o paciente, tem que examinar o paciente, tem que conversar com o paciente. Eu acho que isso é o mais importante, né? E se a gente puder fazer isso de uma forma estruturada, que a gente sabe que quando a gente faz de forma estruturada, fica um pouco mais fácil, né? Então, eu acho que esse é o grande barato de ser médico, mas que às vezes a gente esquece, e é que é a nossa obrigação, né? Enfim. A gente recebeu outra pergunta também do Edson, que ele não conhecia o termo de alitrauma.
Eu acho que você chegou a falar. Então, é engraçado que eu li há muito tempo, não lembro quando foi, eu li um artigo que falava sobre isso. Na época eu não dei muita importância porque eu achei meio assim, ai, que coisa meio óbvia, né? Para que dar um nome para isso e tal? Mas seriam todos os efeitos deletérios que a diálise pode ter. Por exemplo, se o paciente faz diálise frequente, tem hipofosfatemia e todas as consequências. Aí vai ter fraqueza muscular e tal. E eles, nesse guia, eu achei engraçado, quando eu comecei a ler, ele traz assim, olha, a gente precisa ressuscitar o termo dialitrauma. Eu falei, mas acho que esse termo nem pegou muito, mas por várias vezes ele cita isso, né? Então, é basicamente isso, são os efeitos deletérios, e eu vou ver se eu consigo resgatar o artigo que eu lembro que descreveu melhor isso. E É aí americano, desculpa, é americano, é americano, inglês? nem É lembro, português? não me lembro. Não, não era em português, Não, não. não. Eu nunca vi esse termo de Alitron, nunca vi. Mas dá para entender o que é, né? Eu nunca vi. Tá bom, obrigado. Olha, Fernanda, todo mundo adorou sua aula, várias pessoas falando bem aqui no chat, que adoraram, que gostaram. Então, a gente quer agradecer pela sua disponibilidade, você poder ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho para a gente hoje. Então, muito obrigada. Acho que ninguém tem, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Então, quero agradecer, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito legal. Obrigada, Fernanda. Maravilhosa. Beijo. Fernanda arrebentou. Tchau. Beijo.